Então tá, então nós vamos iniciar a nossa revisão fazendo esses exercícios, certo? Esses algoritmos aqui e depois respondendo essas questões, tratando de alguns assuntos, tá? Para ser produtivo, tá todo mundo vendo a minha tela aí? Tá todo mundo vendo? Tranquilo? Sim? Perfeito. Eu vou abrir aqui a ferramenta do Visual G para a gente já abrir código e começar a programar. Todo mundo vendo a tela do Visual G aí? Perfeito. Aqui nós vamos resolver o primeiro algoritmo, que é o algoritmo que tem esse enunciado aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui para ficar fácil. Escreva um algoritmo em Portugal que armazene em um vetor todos os números ímpares do intervalo fechado de 1 a 100. Após isso, o algoritmo deve imprimir todos os valores armazenados, certo? Problema bem simples. Bem simples, e nós temos algumas ferramentas que nós podemos utilizar para resolver esse problema, certo? Exec 1. O primeiro ponto é nós declararmos uma estrutura de dados adequada, ou seja, um vetor. Aí nós vamos chamar ele de vet, vetor. Qual é o tamanho dele? O tamanho é de 1 a 100, perfeito? Ou seja, 1 a 100 não, o tamanho do vetor é de 100 posições, e que no Visual G a gente declara de 1 a 100, tá? Ali ele comenta que são números ímpares, né? Ele não fala nada sobre o tipo de dado especificamente, mas contempla a gente fazer com inteiro, tá? Alguma dúvida até aqui? A gente vai precisar de uma variável para percorrer o vetor, né? Uma variável de percurso, e vamos declarar aqui como variável i. Tudo bem até aqui? Perfeito. Aqui ele está dizendo, escreva um algoritmo em Portugal que armazene em um vetor todos os números ímpares do intervalo fechado de 1 a 100. Após isso, o algoritmo deve imprimir todos os valores armazenados. O enunciado, ele não deixa explícito para você se você vai ter que usar a ferramenta de controlar o passo da estrutura de repetição ou se você vai ter que utilizar uma função para verificar se o número é par ou ímpar. Entenderam? O que eu quero dizer é que o algoritmo, o exercício, ele te deixou livre para você buscar a ferramenta que você acha mais adequada. E aí, nesse sentido, nós podemos fazer assim. Vamos pensar aqui, para i de 1 até 100, faça. Fim para. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com todos os números de 1 a 100. Tudo bem? Está falhando o som? Vocês estão me escutando bem ou está falhando para todo mundo? Tá, vamos lá. Se ficar muito ruim, vocês me avisam que de repente é meu fone aqui, não sei. Tá, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nessa declaração aqui das linhas 11 e 12, eu estou tratando, eu construí um para que ele vai de 1 a 100, ou seja, ele vai utilizar todos os números. E aí eu tenho que ver o seguinte, nesse caso aqui, de 1 a 100, eu vou ter quantos números ímpares? Né? E quantos números pares? Eu até acho que declarei o vetor com um tamanho muito grande, né? Eu poderia diminuir isso aqui pela metade, porque aí eu vou trabalhar com somente os números ímpares e números pares, certo? Ou números pares, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se é para eu armazenar os números ímpares, eu tenho duas opções. Ou eu trabalho dessa forma aqui, com o para de 1 até 100 e controlo a inserção no vetor somente dos valores ali, fazendo um teste para ver se o valor é par ou ímpar, ou eu trabalho com uma outra forma aqui, ó, que eu posso fazer assim, de 1 até 100, eu posso fazer assim, passo 2,
faça. Qual é a diferença dessas duas estruturas? Bom, aqui eu vou de 1 a 100, né, sem intervalos, sem pulo, sem pular nenhum número. Aqui eu vou de 1 até 100 de 2 em 2, ou seja, eu começo em 1, o próximo é 3, o outro é 5, vocês estão entendendo? O próximo é 7, e aí vai 9, aí vai 11, até chegar em 99, entenderam? Então são as duas formas que eu tenho para armazenar isso. Qual é o inconveniente dessas formas? Qual é o inconveniente dessas estruturas? Bom, em primeiro plano, eu estou aqui trabalhando com uma estrutura de repetição que só me dará os números, né? Ela vai me dar os números. Eu não estou falando aqui de em qual posição do vetor eu vou armazenar isso, certo? Então, aí eu tenho que pensar, de alguma forma, como que eu vou controlar isso para guardar dentro do algoritmo, para guardar dentro do vetor esses números ímpares, no intervalo fechado de 1 a 100. Como que eu vou fazer isso? Né? E aí a gente tem alguns mecanismos para a gente trabalhar. Por exemplo, eu posso, deixa eu só fazer complementar aqui, eu posso fazer assim, ó, se, e aí eu vou fazer i mod 2 igual a 0, então, aí eu vou fazer assim, fim C, escreva i, certo? Ou aqui eu já não vou precisar fazer essa decisão. Desculpa, igual i mod 2 igual a 1. Porque, igual não, é diferente de 0. Porque aqui eu estou tratando se ele é par ou ímpar. E quem que me retorna se ele é par ou ímpar? É essa funçãozinha mod. É claro que mod por 2, né? Mod é uma função que ela retorna o resto da divisão por 2. E aí você sabe que quando um número dividido por 2, o resto é 0, esse número é par, certo? Se eu estou colocando diferente de 0, aí eu estou dizendo assim, eu quero o ímpar, eu não quero par, um exemplo, tá? Aqui eu não precisaria fazer isso, basta eu fazer assim, porque aqui eu já estou trabalhando para, controlando o passo. Então aqui eu só vou fazer escreva aí, né? Deixa eu só ver se essa primeira parte vai funcionar, e aí a gente já bota para rodar a segunda. F9, ele executa lá. Olha aí o que ele trouxe para a gente. Todos os números ímpares. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Sim ou não? Tranquilo, né? Eu só usei o mod igual a 2. Então, como que eu sei se o número é par ou ímpar? Usa a função mod, certo? Ela já traz essa informação para a gente. E o de baixo? O de baixo eu teria que fazer da seguinte maneira. Deixa eu só comentar isso aqui. Ó. E aí eu executo, ele faz do mesmo jeito. Mas são estruturas muito parecidas, porém, a de baixo, no meu entendimento, ela automatiza a questão do controle dos números ímpares, né? Então, assim, o enunciado nos deixou abertos para isso. Nos deixou livres para a gente escolher qual solução a gente vai querer alimentar, né? Como que a gente vai querer fazer. Perfeito? E aí, assim, agora a gente tem um problema. Aqui eu tenho a variável i que controla os paras para mim. Mas e agora? Agora eu preciso utilizar uma outra variável ou uma outra forma de controlar em qual posição do vetor eu estou inserindo esse dado. Vocês concordam comigo? Vocês pensaram isso aí? Quem concorda comigo aí? Pessoal, cadê vocês? Escreve aí. Vocês entenderam o que eu falei? Uma coisa é eu chegar à conclusão de quais valores eu tenho que inserir. Outra coisa é, agora, nós controlarmos em quais posições do vetor nós vamos inserir esses dados. Entenderam? Porque, veja, o vetor tem 50 posições. Eu não posso inserir na posição 1, 3, 5, 7, 9, 11. Né? Eu não posso fazer isso.
Eu tenho que inserir na posição 1, 2, 3, 4, 5, sequencialmente. E aí eu poderia, por exemplo, vou utilizar uma outra variável aqui, eu poderia fazer dessa maneira aqui, um exemplo, tá? J recebe 1, e aí eu vou fazendo assim, ó. Para ir de 1 até 100, faça se i mod 2 diferente de 0, ao invés do escreval, eu vou fazer assim, vet na posição j recebe i. Perfeito? Que mais? J recebe j mais 1. Ou seja, eu estou controlando a minha inclusão, estou controlando em qual posição do meu vetor eu estarei inserindo os valores. Entenderam? Isso é uma ideia. Só para a gente, sei lá, eu acho que nesse caso, nesses números, isso não vai dar problema. Mas, como a gente é programador e a gente tem que pensar também na possibilidade do erro, o programador tem que ficar atento com isso. Se vier a dar um estouro de faixa do range do vetor, pode gerar erro no algoritmo. Então, eu já tenho que pensar assim, eu poderia fazer assim, ó, se J nesse caso aqui, maior ou igual a 50, então, né, um exemplo, eu poderia fazer aqui, interrompa, para forçar a parada do laço, caso ele já chegue em 50. Vocês entenderam? Digamos que aqui na linha 12 ele vai ultrapassar o 100 e vai ter mais do que 50 números, e eu quero garantir que dentro do meu vetor não vai entrar, ou melhor, não vão tentar colocar mais do que 50 números no meu vetor. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Deixa eu só ver, a inclusão vai acontecer, olha lá, olhando para... Mas aí ele deu erro. Ele só está inserindo nas posições... Ah, desculpa, gente, peraí. Vet na posição I. Vet na posição J. É porque senão ele não vai incrementar, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui tudo tem que ficar aqui dentro. Me ajudem aí. Acho que é isso, né? É isso, olha lá. Certinho. Vocês entenderam, pessoal? Como que ficou a alimentação dele? Tranquilo, né? Só que o vetor na posição 50 está 0. Justamente, né? Tá certo? O que vocês me falam? Ou deve ter algum problema aqui. Até 100, se mod 2 diferente de 0. Vet na posição J recebe I. J, deixa eu ver isso aqui. Faltou a 99, né? Por que a 99 não está funcionando? Maior ou igual a 50. Maior ou igual a 50. Maior que 50. Ele tem... uma previsão, né? Para evitar o problema. É isso aí, ó. Ou 51. Mas vocês entenderam o propósito disso aqui? É só para a gente evitar que entre mais do que 50 posições, né? Nesse exemplo nem precisaria. Vocês entenderam?
Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? O exercício ele continua dizendo: o algoritmo deve imprimir todos os valores armazenados. Bom, nesse caso, então aí a gente vai percorrer tudo de novo para ir de 1 até 50, faça fim para. E aí fazer o escreval, mas dessa vez acessando o vetor, né? O VET na posição I. Pessoal, se atentem para uma questão assim muito importante que talvez alguém possa perguntar assim: professor, eu poderia fazer isso dentro de um para? Pode, sem problema. Nesse caso aqui a gente está separando só para vocês entenderem que uma estrutura para carregar, outra estrutura para imprimir, certo? Poderia fazer tudo dentro de um? Poderia, sem crise, tá? Tudo bem até aqui? Agora, eu como professor, se eu fosse corrigir um exercício desse, uma atividade dessa, e de repente o aluno, ao invés de fazer o escreval do vetor, fizesse o escreval de I, eu já ia assim, né, sacanagem. O aluno não pode fazer isso, porque a gente está aqui buscando trabalhar o conceito de vetor. Então ele tem que pensar em acessar a estrutura e não utilizar as outras variáveis. Alguém vai dizer assim para mim: professor, mas vai funcionar. Eu sei que vai funcionar, mas nem tudo que funciona está certo, né? É até complicado dizer isso, mas é verdade. Nem tudo que funciona dá certo. Às vezes a gente faz cada gambiarra funcionar que vocês não têm noção. E aí vai dizer que a gambiarra está certa porque funcionou. Não está certo, né? Tá? Já me deparei com diversos alunos com esse tipo de questionamento. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Tranquilo? Se fôssemos para utilizar a outra estrutura de alimentação, que é a que controla o laço, controla o passo do para, nós faríamos a mesma coisa, só não teríamos essa decisão de mod. Tudo bem? Vocês estão me escutando aí? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Vou salvar ele aqui, para depois publicar para vocês. Tranquilo? Vamos para o 2, então? Exercício de número 2. É esse cara aqui. Tranquilo. Controle do para também, né? Deixa eu colocar ele aqui para nós. Exercício 2. Que é o seguinte: escreva um algoritmo em Portugal que armazene em um vetor todos os números inteiros de 200 a 100 em ordem decrescente. Após isso, o algoritmo deve imprimir todos os valores armazenados. Sem grandes problemas para a gente resolver esse algoritmo aí, né, pessoal? Todo mundo entendeu o exercício 2? A questão? Coloquem aí para mim. Entendido. Vou declarar um vetor também do mesmo jeito. De quantas posições, pessoal? 200 a 100. Vou declarar uma variável i para a gente fazer o percurso, né? O que mais que eu posso fazer agora? Vou construir o para. Para i de... Eu posso fazer um para, sim, de 200 até 100. Passo menos 1, faça, fim para. Certo? Nós não tínhamos, eu não lembro se a gente fez algum exercício com controle do passo. Fizemos? Então, olha só, o controle do passo é legal para a gente entender. Uma questão que pode cair na prova. Qual que é o passo padrão da estrutura para? É o passo 1, certo? Ela vai incrementando de 1 em 1, do limite inferior até o limite superior. Perfeito? Então, se eu coloco assim, ó, vai de 200 a 100 faça, ele vai fazer? O que vocês acham? Ele vai executar, pessoal? Não vai, ele não vai funcionar, né? Porque o controle, o passo padrão é de 1 positivo, ou seja, ele vai de 1 do limite inferior até o limite posterior.
Se você deixa dessa forma, ele não executa, porque o limite inferior já é inferior, o limite inferior já é superior ao limite superior que nós colocamos. Está invertido. Agora, se eu coloco assim, passo -1, aí nós mudamos o passo padrão do para. Ao invés de um positivo, agora é um negativo. Ao invés de incrementar, ele vai decrementar. Aí faz todo sentido ir de 200 até 100. Perfeito? Então, nós temos que armazenar em um vetor todos os números inteiros de 200 a 100. Mesma estratégia. A gente tem que fazer a mesma estratégia aqui. Vamos lá. Olha aí, Ctrl+C, Ctrl+V seria bastante útil agora. J recebe 1 para a gente controlar ele, né? Ou não, não preciso. Ou preciso? Preciso, né? Eu posso fazer assim, vet na posição J recebe o quê? O I. Perfeito? E aí eu faço J recebe o J mais 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou criar outra estrutura. Só que agora uma estrutura normal para ir de 1 até 100. Passo padrão. E eu vou fazer um escreval. VET 101. Deu erro. Olha aí o estouro de range. Vocês estão vendo? Ele acessou 101. De 200 a 100 tem 101. Né? O correto seria de 201, de 199 a 100. Aí eu tenho 100 posições. Né? Deixa eu ver aqui. Escreva VET na posição I. Olha lá. Tranquilo, 199 a 100, 100 números. Eu optei por diminuir aqui do que acrescentar na posição. Tranquilo? Pessoal, larga de bater a janta aí, vamos para a aula aqui, vocês nem estão falando comigo. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Juliano, pelo seu kkk, eu estou vendo que você estava batendo um arroz com feijão aí. Vamos para a aula de algoritmo. Para que J você já tem I? Uma pergunta assim, veja, o I, no nosso caso, a gente está utilizando dentro da estrutura para ele gerar os valores que nós vamos colocar dentro do vetor. E nós estamos utilizando a variável J dentro de um controle, obviamente. A gente começa com 1 e vai incrementando para a gente armazenar dentro das posições do vetor. Justamente porque o valor de I não tem nada a ver com a posição do vetor, nesse exemplo que a gente está estudando. Certo? Então, por exemplo, a primeira iteração do para, nós vamos ter aqui 199, mas o nosso vetor é só até 100. Entenderam? De um limite maior para um limite menor, sem especificar o passo, mas ele não entra na repetição. Rodar, você diz, o algoritmo funcionar, Francisco? Sim, funciona, você está certo. A sintaxe está certa. A semântica que não. Né? A sintaxe está correta. O que ele exige da sintaxe? Número inteiro. Né? A formação da estrutura do para, certinho, sintaxe correta, mas a semântica não faz sentido se a gente não mudar o passo. Né? Não dá erro não. Ele funciona, só que não funciona. Ele compila, ele executa, mas não dá certo. Certo? Mas, Claudinha, você entendeu a questão de por que a gente utilizar o J se a gente já tem o I? Você entendeu? O I a gente está utilizando para ele gerar os valores. E o J a gente está utilizando para controlar em qual posição do vetor a gente vai armazenar esses valores. Tudo bem? Conseguiu entender? Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nós temos 10 minutos para encerrar a primeira. Passa rápido demais, né? E agora a gente vai para o terceiro problema. Vamos lá para o terceiro problema. Essa aqui eu acho que vai ser bem longa.
porque é um problema um pouco mais elaborado que eu coloquei, justamente para deixar o negócio mais emocionante. Nós não vamos fazer cálculo de temperatura, igual a gente fez aquele dia. Vai ficar só a questão de entrada de dados mesmo. Vamos lá para o problema. Olha lá. Em uma cidade do interior, sabe-se que de janeiro a abril de 76, 121 dias, não ocorreu temperatura inferior a 15 graus, nem superior a 40. Vocês já entenderam que aqui nós teríamos que fazer, se o usuário fosse informar esses dados, nós teríamos que fazer uma validação. Se a gente for colocar para o automático informar esses dados, então a gente já sabe de onde o mínimo e o máximo, né? Tá, então em 121 dias não ocorreu temperatura inferior a essas temperaturas aqui. As temperaturas verificadas em cada dia estão disponíveis em uma unidade de entrada de dados. Isso aqui não foi eu que elaborei, eu peguei de uma lista de uma universidade, mas ele só está dizendo que isso aqui vai vir de uma outra maneira, né? No nosso caso, nós vamos alimentar pelo aleatório. Fazer um algoritmo em Portugal que calcule e imprima a menor temperatura ocorrida, a maior temperatura ocorrida, a temperatura média dos 121 dias e o número de dias nos quais a temperatura foi inferior à temperatura média. Todo mundo entendeu esse problema? Escreve aí para mim, entendi o problema. Tá fácil. Francisco entendeu? Quem mais entendeu, pessoal? Cleito, você acha que está tranquilo para a gente resolver? Não, tá tranquilo, gente. Vamos lá. Exercício 3. Bom, qual é a dimensão do nosso vetor? Escreve aí para mim. Qual é a dimensão do nosso vetor? 1 a 120? 15 a 40? Gente, é o vetor, gente. Quantos dias tem? 1 a 30? Não, pessoal, vocês vão me matar do coração aqui agora, ó. Tá até doendo o peito aqui já. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Se ali no exercício está falando de 121 dias, e nós vamos ter leitura de temperatura, nós vamos falar de temperatura de 121 dias, nós estamos falando de um vetor de 121 posições, né? Eu não resolvi esses exercícios antes de passar para vocês, não. A gente está resolvendo junto. Mas eu acho que é 121, né? Eu vou precisar de um i para fazer... Ah, e outra coisa. Vamos trabalhar só com inteiro? Vamos trabalhar com inteiro. Então não vai ter, né, nenhum quebrado nessas informações aí. Não vai ter quebrado. Então vamos trabalhar com inteiro. Bom, eu vou precisar de um i para fazer o controle do para. E aí eu vou ter mais o quê? Maior temp, menor temp, que é a menor temperatura, maior e menor temperatura, a média da temperatura. Para fins didáticos, eu vou ter uma soma de temperatura. E que mais? Quantidade de dias acima média. Olha lá. Só que nesse caso aqui, aqui, ó, eu poderia deixar tudo isso aqui como real e esse cara aqui eu vou colocar ele como inteiro. Um exemplo. Tá tudo bem até aqui? O que vocês acham aí da declaração das variáveis? Tá certo? Tranquilo, né? 4 minutos. O que dá para a gente fazer em 4 minutos? Bom, nós vamos fazer o seguinte. É para ser inferior à média, professor. Ah, inferior à média? Ah, ok, beleza. Meio ponto para você na prova. Só porque você participou e a galera aí não está falando nada.
Média vai ser real. Média é real, exatamente. Juliano, não vai ganhar meio ponto porque você não me corrigiu, você só afirmou o que eu falei, então não vai ter meio ponto a mais. Vamos lá. Vamos fazer a leitura, né? A leitura. Tem uma forma aqui no código que eu acho que é aleatório on, aleatório off, isso. Para a gente fazer a automatização. Então eu vou fazer assim, para ir de 1 até... Não, eu teria que delimitar, e eu não sei fazer isso via código, eu não lembro de fazer. Para ir de 1 até 121, faça. Nós vamos fazer o quê? Escreva não, leia direto. Leia, VET, na posição I, perfeito? Basta isso. Aqui a gente está fazendo a carga do vetor, tudo bem? Ah, tá. E aí, que mais? Agora eu vou fazer o seguinte. Nós não vamos conseguir terminar ele no tempo. Eu vou encerrar agora e a gente reconecta. Beleza, pessoal? Então tá, estou encerrando, a gente reconecta em seguida.